esse site. Professor, tem muitos botafoguenses hoje comemorando uma data especial. Opa. Posso dar um zelt? Pode sim. É? Então deixa eu dar um zelt nesse gol que comemora hoje 30 anos. O gol de Maurício, né? Eram 21 anos, 21 de junho de 1989. Botafoguense é supersticioso, gosta de fazer esses jogos com números. É por isso que em 2010 foi lançado esse livro aqui, 21 depois dos 21. Livro do Paulo Marcelo Sampaio e do Rafael Cazé, botafoguense. Aí a capa do livro está escrito Maracanã, 21 de junho de 89. Dia da final do Campeonato Carioca. No termômetro, 12 minutos do segundo tempo, que é 21 invertido, com o empurrãozinho do destino, que é uma ironia, porque o Maurício, na hora do gol, empurra o Leonardo do Flamengo. O gol redentor, Botafogo 1-0. Terminava o martírio de 21 anos e 12 dias, que é 21 ao contrário, sem o grito de campeão. Naquela noite mágica, brilhava a estrela solitária. Tá aí o gol do Maurício. Daria falta, professor? Eu daria. Eu não sei se teria coragem. O VAR avalia o gol. Teria esse gol mexido. fácil, ó, agora, ó. Tá vendo? A mãozinha direita aqui, ó. Ó, aquela mãozinha. Ó. Sinceramente, acho que... Esse é bem pra VAR mesmo, Mas hein? não, mas assim, ó, E é o limpo, VAR né? aqui no Brasil era capaz de expulsar o Maurício por falta violenta. Agora, o VAR em competições da FIFA, isso eles não tem dado falta, não. Ou teve... Isso aí é do câmera lenta. O Brasil e a contra o Austrália, Japão. o pênalti, contra o Japão eles são qualquer coisa, mas no Brasil e Austrália da Copa do Mundo Feminino, o pênalti da Austrália foi muito diferente. Até o gol da Suíça, que pra mim foi... isso aí nem se compara. O gol da Suíça na Copa foi um Contra o empurrão Brasil. com duas... E aquele pênalti na Sérvia contra a Suíça, que foi um golpe de judô. Foi, tinha dois caras ali com o Mitrovic. Mas aí é uma mãozinha limpa, né? Dá pra ver bem na imagem. O próprio Mas o Leonardo nem botafoguense. cai, né? Mas o botafoguense brinca que é o com... Leonardo do... Mas hoje esse gol não Leonardo. Não, assim, eu quero dizer que hoje existe a chance desse gol ir pra revisão. Sim. Não, ele seria revisado. E eu acho que no Brasil eram capazes de anular esse gol, mas eu acho que deveria ter dado, sim. Por exemplo, o próprio gol da Copa do Brasil ali, o gol do Pedrinho anulado. É bem discutível, né? Eu acho que mais discutível que esse. Você vê um empurrão, você vê um empurrão, você vê um braço. Muito mais que Não, o Botafoguense levou na boa, porque ficou, eu trouxe o disco. O Botafogo, disco com os gols da campanha. Ó, o Valdir Espinosa, que era o técnico soprando as velhinhas. Campanha invicta. Campanha invicta. O Botafogo não tinha vencido nenhum clássico, mas também não tinha perdido, tinha empatado todos. Tinha tido um 3-3 absurdo. Que o Gonçalves fez um gol contra para o Flamengo, do Flamengo fazendo gol contra, depois ele jogou no Botafogo. E nesse mesmo fim de semana tinha tido um Português e Guarani no Brinco de Ouro, 3-3 também, um dos melhores jogos, os dois dos melhores jogos do ano no mesmo fim de semana. O Botafogo podia ter sido campeão sem vencer nenhum clássico, porque o que acontece? Ele foi para as finais como campeão da Taça Rio e time com melhor campanha no geral. O Flamengo era o campeão da Taça Guanabara. Então era uma melhor de 4 pontos, na época os jogos valiam 2 pontos, o Botafogo sai com 1 ponto extra. Então ele só precisava fazer 3 pontos. Se ele empatasse 3 jogos, era campeão. O primeiro foi 0-0, o segundo ele ganhou. De 1-0, evitou a terceira partida. Eu trouxe esse outro disco, que eu pensei que era o disco do Botafogo campeão de 68, que era antes de 89, porque a relação de títulos acaba em 68. Mas não é, não. Esse disco é de 83. Então o Botafogo quebrou ali um jejum, porque o Botafogo, como diz Márcio Guedes nesse livro dos 21 depois dos 21, o Botafogo esteve muito próximo de se apequenar, como aconteceu com a América, como aconteceu com o Bangu. O Botafogo perdeu a série de General Severiano, foi para Marechal Hermes. O Botafogo, nos últimos 10 anos do jejum, nem título disputou. Ele só tinha sido vice-campeão em 75. Então o Botafogo, além de não ser campeão, ele estava se afastando muito da grandeza. Ele não estava sendo competitivo. Há muito tempo. O Emil Pinheiro, que era um bicheiro, ele chega ao Botafogo, em 88 ele já monta um time que era com pretensões de ser campeão, com Cláudio Adão, com Marinho, que era do Bangu. Até o filho do Marinho morre afogado na piscina, tem toda uma história, aqueles dramas. E tinha uma figura que era uma gandulinha do Maracanã, uma menina chamada Sonja. Essa menina aparece numa matéria da Globo, que o Botafogo perde do Vasco de 3-0 e ela chora copiosamente. E desde aquele jogo
até o jogo do título, o Botafogo não perdeu mais. Olha. Jogo nenhum. Entre dezembro de 88 e junho de 89. Aí o Maracanã cheio, de Bete Carvalho estava presente, compôs, esse é o Botafogo que eu conheço. Mas a torcida do Botafogo era impressionante na época. O Mauro César conta muito, ele trabalhava no Jornal dos Esportes na época, e ele falava que quando tinha um bom momento do Botafogo, uma vitória em clássico, uma série de vitórias, assim, uma capa do Botafogo no Jornal dos Esportes vendia quase tanto quanto a do Flamengo. Era o único clube que gerava uma venda de jornal na época tão grande quanto a do Flamengo, era o Botafogo, porque a torcida tinha muita esperança. Agora vai. E o Botafogo é todo o botafoguense, tudo supersticioso, e ele acreditava. Agora ia. Então a torcida do Botafogo, assim, mesmo nesses momentos, ela não deixava de acreditar e foi fundamental para. E eram as duas grandes histórias, né? A fila do Palmeiras e a do Botafogo. Sim, né? que corriam em paralelo. Geralmente esses livros sobre o fim de jejum, o jejum do Corinthians de 22 anos, o Botafogo de 21, aquele do Palmeiras, esses livros se ocupam muito da conquista, mas uma coisa muito legal, pelo menos para quem gosta de futebol, para o torcedor não é tão legal, é a história do ano a ano, porque cada ano tem uma desgraça. Isso, acontece uma coisa que vai dar e não... É uma coisa, aquela coisa quase lá, aquelas capas da Placar com botafoguismo, várias vezes a Placar dessa capa com a torcida do Botafogo, 81, Campeonato Brasileiro, o Botafogo é semifinalista. Como, professor, foi também o jejum de 24 anos da seleção brasileira, claro, aí não é algo anual, mas você Copas, pega as Copas... Entre 70 e 94, em cada Copa acontecia E sabe quando começou aquele jejum? 21 de junho. Foi a data da final da Copa 70. Era o dia, exatamente. E também é aniversário do Platini. Estava cobrindo já, Bira? Não. E a camisa 7 do Maurício é o 7 do Garrincha. Isso. Então o botafoguense tem essa coisa da superstição, né? Aí, professor, é o seguinte, são 30 anos desse gol e em alguns dias, no dia 17 de julho, Biratã, 25 anos do Tetra? Sim. 17 de julho, Isso. não é isso? E aí a festa já está sendo preparada para a comemoração dos 25 anos do Tetra. Sem o cara principal. Sem o Romário. Parece um aniversário, que eu fui uma vez, o aniversariante não foi. Não Tô foi? brincando, por quê? Não foi. Essas festas, vai no meu aniversário, a gente foi, ele não foi. Então olha essas comemorando festas seu aqui, cara, né? professor, dá uma olhada se você já foi em alguma dessas festas que tem aqui, ó. Por exemplo, a festa do Tetra sem o Romário e a Páscoa sem o Coelhinho. É ruim também. O Papai Noel, a festa do Natal sem o Papai Noel. Carnaval sem a Ivete, tem? Claro, já existia carnaval antes da Ivete, bicho. A Ivete não inventou o carnaval. Mas a partir de agora não tem. Mas é que nem... O Natal sem o Papai Noel tem países que os presentes eles vão dia 6 de janeiro. No dia de Reis. Mas não, eu tô no Brasil, Biratã. Eu não tô na festa. Você quer respeitar o conhecimento do Biratã? Que obviamente mas quer respeitar a minha festa? Obviamente ele ia ser chato com isso. Quer respeitar a minha festa? Super Bowl sem show do intervalo. Dizem que teve o show, aí nunca mais a gente na verdade, sempre teve isso aqui. Antes era um showzinho meio boquinha lá, uma bandinha que ficava ali. E agora o Flamengo sem Chapolin. Isso eu não imagino. Não imagino. Aliás, se você souber que hora que chega o Rafinha, ele tá precisando saber. Chapolin, eu sei que você tá vendo. Eu não sei. Nicola, você descobrir também? Porque ele quer receber o Rafinha e eu não sei dizer que hora que ele chega. Dá pra ter uma festa do Tetra sem o Romário? O Romário já se pronunciou sobre isso bem diretamente, né? E ele não quer ir, é isso? Por que ele não vai? Não vou porque a CBF tá. Então, quando a CBF começou a organizar e convidou, claro, todos os jogadores, todos os campeões, o Romário falou que não vai porque é a CBF que está organizando. O que é que vocês acham? Do ponto de vista dele, é coerente. Do ponto de vista da festa, é uma pena. Mas ele não pode organizar uma sem a CBF? Chamar todo mundo? Ele não tem o telefone de todo mundo? Mas assim, eu entendo. Concorrer com a festa? Mesmo dia e horário? Se eu sou ele, eu faço. Não, eu não quero fazer a festa oficial da CBF. E horário? Eu quero fazer uma minha, eu chamo todo mundo. Olha, o Romário acho que sabe da festa, hein, ou não? É a fama que ele tem. Então. É a fama que ele tem. Não, esse é fácil de resolver. Faz uma festa deles, olha. Então, mas a festa, eu tô entendendo que não é uma festa da CBF, é a festa do Tetra. Mas é a festa oficial, né? Mas então, isso aí eu já resolvi já. Mas não é ele que tem que tirar o pé? Vocês acham ou não? Ninguém é obrigado a ir. Não, é claro que ninguém é obrigado a ir. Até porque aí eu tô pensando no seguinte, no grupo. O que vai acontecer? Rachou o grupo.
Não acho que... Acho que entre eles, até porque eles não consideram, e já vários jogadores lá daquela seleção falam isso, que não foi só o Romário que ganhou, essa história que o Romário ganhou sozinho é exagero, todo mundo jogou, todo mundo fez parte do grupo, o Bebeto fez um monte de gol, o Dunga deu umas broncas, o Gilmar fez os filmes. O Branco fez um gol importante, o Tafarel. Então todo mundo se considera... Gilmar fez os filmes. Ricardo Rocha contou umas piadas. Biratã, te conto, nossa senhora. Mas todo mundo... Então, assim, não tem por que também fazer uma festa sem o Romário e acaba a festa. Não, faz festa sem o Romário. Você acha que dá pra ter a festa sem o Romário? Agora, acho que o Romário podia armar uma festa pirata, aproveitar no dia seguinte. Mesmo dia à noite. Não, no mesmo dia não, mas só já na segunda. Menos de horário. Não, até porque tem muita gente daquela geração, daquele time, que ficou muito próximo à CBF. Então é isso que eu ia falar. Na festa da CBF. Eu prefiro o posicionamento do Romário do que o que tem de gente desse time que ficou pendurado na CBF. Tem muita gente. Mas, então, eu prefiro a posição dele. Mas assim, nesse caso, é estar pendurado a CBF ou é assim, uma festa... Eu não estou vendo isso como uma festa da CBF. Tudo Atenção, bem. não são aqui tantos anos da CBF e a CBF está convidando os campeões do mundo. Me parece que é uma festa do Tetra e que a CBF está organizando. Vocês acham que tem essa ligação? Não, como é a CBF que está organizando, não tem que ir? O fato da CBF organizar é maior do que você deixar o grupo e não ir... Pro Romário porque o Romário sempre se colocou. Para ele é? Para ele eu acho que até porque assim, ele na atuação dele como parlamentar, ele já deu muita pancada na direção do futebol brasileiro, tudo. Aí ele vai lá e vai na festa da CBF. Eu até acho que ele poderia argumentar, tô indo por respeito, tô indo em relação aos meus colegas, mas naturalmente vão usar isso contra ele no tribunal, entendeu? E assim, vai ter que tirar foto, ou então ele vai ter que causar um momento constrangedor. Eu entendo totalmente a posição dele. Totalmente, mas assim... E você não acha que com o grupo pode... Porque assim, saiu do grupo do WhatsApp, não tá mais lá com os caras, isso não pode pegar mal com os colegas? Uma posição independente dele. A gente vive questionando que ninguém tem independência para nada. A hora que aparece um cara independente, a gente vai contra. A gente não reclama que certas figuras do futebol brasileiro poderiam até cantar. Então, exato. De alguma forma, mas sem precisar bajular? Eu até acho que assim, a mesma atuação parlamentar do Romário, ela é recheada de incoerência. Você pode apoiar, você pode olhar para a atuação política dele e falar, pô... Não, por exemplo, ele sempre bateu muito nos cartolas, mas defendia o Eurico Miranda. Exato. Porque era muito próximo a ele lá do Vasco. Então, assim, a própria atuação parlamentar dele é cheia de incoerências. Mas acho que nesse aspecto, eu acho que ele não querer ser instrumentalizado pela CBF, eu acho legítimo. Ele traz verdades, né? Ele traz verdades, ele traz incoerências, mas ele traz verdades também. Ele, quando abre a boca, fala coisas muito pontuais, muito certeiras. O Chiquinho mandou aqui, o Romário está correto e o grupo vai entender. A festa sendo organizada pelos jogadores, mas daí o Bebeto chamou a CBF. Por isso o Romário caiu fora, tá mandando aqui o Léo Freitas, que os jogadores que começaram a organizar tinham um grupo ali, e aí quando a CBF entrou para organizar, o Romário não gostou e saiu. Como o Bertozzi disse, considerando o que aconteceu com esse grupo de 94, com boa parte dele, fazer a festa só os jogadores, em nenhum momento ninguém de repente tem a ideia de botar a CBF no meio, é muito difícil que isso acontecesse. É complicado. Por exemplo, sei lá, não queria citar nomes, eu vou citar porque é notório. O Ricardo Rocha é um cara que sempre foi muito colado à CBF. Mesmo quando não esteve lá. O Branco. O Branco tá lá, né? Vários o Branco tá lá, então... Agora, essa história de que o Tetra, quem deu foi ele, treta. É um exagero. Agora, uma certeza eu tenho, se não tem ele, não tem Tetra. Ele foi fundamental, diferente, até para o pensamento do Parreira dar certo. Precisa de um cara daquele. Fizesse aquele gol Salvador contra a Suécia, que ele fez. É isso. Então, esvazia a festa mesmo. O passe pro gol do Bebeto contra os Estados Unidos. Os gols contra a Holanda, depois o gol do Branco também. Participação fundamental. E vão sentir falta. Como vai ser essa festa? Vão envelopar com o quê? Aí vão evitar as imagens do Romário? Não tem. Como é que você vai contar a história do Tetra sem o Romário? Depende muito também de como eles querem lidar com isso, né? Se eles lidam assim, fizer uma festa, o Romário não apareceu, beleza. Okay. Você faz a festa, vai ter lá os vídeos, mostra o gol de todo mundo, inclusive o gol do Romário, pronto. Agora, se começar a querer virar boicotinho, daí eles próprios vão estar sabotando a própria festa, assim. Vamos fazer os vídeos do gol, mas tirar o pênalti que o Romário sofreu, o gol que o Romário fez, aí isso daí... Não tem como não ter vídeo e imagem do Romário. Daí aparece lá, eles fazem uma montagem, daí o Bebeto vai lá quando faz aquele gol nos Estados Unidos, ele vem em cima de uma outra pessoa, meteu uma cara ali e falei, eu te amo por uma figura aleatória ali. Não, foi pro Romário que ele falou.
Isso. E a CBF está indo como convidada, é isso? Não é ela que está organizando? Não, ela passou a organizar a festa. Ela encampou a festa? É, isso. A ideia Não, da a gente festa. organiza. Ah, vocês querem fazer uma festa? Não, beleza, a gente organiza. É porque não teve festa do Tri, festa do Bi, festa de 58, festa do Penta. Quando o Zico inaugurou o CT dele, lá do Rio, o Centro de Futebol Zico, o Zico precisou pagar do bolso as passagens de todo mundo que tinha jogado Copa do Mundo pelo Brasil até 96. Foi uma festa muito bonita. Mas o Zico se ocupou de fazer uma coisa que a CBF devia ter feito há um século, né? Nunca fazem nada, agora de repente resolveram encampar essa festa específica. Acho esquisito e incoerente. E Não, acho que daqui para frente tem que fazer. Do Penta, Não, ano que vem... Se a CBF se fosse séria, tinha um departamento de memória. Porque assim, eu até acho que tem gente que se preocupa disso, mas assim, um departamento sério que cuidasse até de criar eventos. E entre esses eventos, podia ser exposição, podia ser museu podia da ser CBF festas, lá. E festas também com os jogadores. Que ano que vem é 50 anos do Tri. Também vai precisar fazer. Tem que fazer. Tem que ser coerente. Claro, tem que né? fazer. Vários ex-jogadores, Bruno, que não tiveram a capacidade ou de ganhar ou de guardar dinheiro, hoje vivem de jogos pelo time de master de clubes brasileiros, né? A CBF podia encampar essa ideia. Imagina vender amistosos, jogos, treinos, né? Com esses caras seria uma ótima forma de tentar garantir algo de uma contrapartida para caras que foram super importantes. A ausência do Romário na festa, para mim, é absolutamente justificável a partir do momento em que o Romário se vende como um cara que vai contra a forma como o futebol brasileiro tem sido administrado há bastante tempo. Mas acho que não dá para abrir mão da festa e nem dá para excluí-lo da festa no que diz respeito a tirá-lo de vídeos. Isso tudo seria muito pequeno de alguém que se dispôs a organizar essa festa. O Carlos lembra que o próprio Romário teve alguns problemas com outros ex-jogadores, né, daquela época, e isso é assim também, não é porque os caras fizeram parte de uma seleção campeã que todos são melhores amigos. Não, Do Santos, Bruno, então viveu com alguns problemas. Dorval, Mengalvio e Coutinho, Pelé e Pepe. Pelé ficou sem falar com o Coutinho durante bom tempo, no pós-carreira e tal, e essas coisas acabam sendo contornadas na medida do possível. O Oliveira lembrou aqui, se não é o Romário, nem pra Copa o Brasil tinha ido. Verdade. Mais ou menos também, né? Porque assim, Pode empatar aquele o empate classificava o Brasil. Né? E era o jogo no Maracanã. Aquela é uma atuação assim, você vai fazer um top 10 de grandes atuações individuais que você viu na vida. Não, lógico, ele jogou demais. É que assim, acho que pra Copa o Brasil acabava indo. Eu entendi que assim, mesmo um 0x0 vagabundo... 0x0 vagabundo e o Uruguai era muito ruim aqui. É que o clima não era bom, né? Não. O clima era de medo. Já, né, prof? Já. 93 já. 90 já. Era de risco grande, né? Era de risco, né? Tanto que ele não tinha a relação não era boa com o Parreira, né? E não era. teve que ceder Com o Zagallo, principalmente. Com o Zagallo, E o melhor atacante, tirando o Romário, o melhor atacante do Brasil na época tinha pedido dispensa, né? Que era o Careca. Era o Careca, logo depois do primeiro jogo. Isso, por Cachorro Rei Sol. Ele jogou o primeiro jogo com o Equador em Guayaquil e já se mandou. Agora, essa questão do cara não querer última hora, acho que ele vai ser bem-vindo. Sim. Não é que ele está sendo excluído. Ele se antecipou em não participar. Né? Acho que é diferente também. Ninguém está excluindo ele e nem poderia excluir. O Romário tem love, né, professor? Tá Apaixonado, numa fase boa ele. Tá. Sempre esteve, né? Sempre. A fase do Romário é uma fase eterna. Mas é juventude agora, né, professor? Apostando na juventude. Bem juventude. Tá trabalhando com as categorias de base. Ele teve problema uma vez com juventude, né? Que ele se mandou para a festa da uva, né? Foi dispensado do Flamengo. É verdade. É treta. É treta, É treta. Cara, você consegue, você já imaginou que se o Brasil não ganhar a próxima Copa, a gente vai repetir os 24 anos? Nossa, dessa vez passou muito mais rápido que da outra. Será? Eu acho. E quando eu vi ele no 94, eu falei, caramba, ficou todo esse tempo, é impensável ficar 24 anos e já... se não ganhar a próxima... Você tá ficando velho. E a Argentina, então? Nem fala. A Argentina tá a 26 sem nada. Né? O Brasil ainda beliscou umas Copinha América aí nesse meio do caminho. A Argentina só nos Jogos Olímpicos e um monte de sub-20. Exato. O tempo... Cara, só a gente tá falando de 25 anos de 94...
Cara, A gente estava até conversando aqui na redação que ontem fez 25 anos o gol do Maradona. Então, o gol do Gol que ele Maradona vai contra a loucão pra Grécia, o câmera. do grito lá pra câmera, 25 anos. Vocês estão velhos mesmo. Não é possível um negócio desse. Especialmente vocês dois. O professor Eu ano tô que mais vem, velho que ele. o professor ano que vem vai ter alunos de 2000 na faculdade. É, professor. Verdade. É. Não é, prof? Não, ano que vem nada. Já tem alunos Eu de já 2000? tenho alunos de 2001. Ah, não. brincando. Aí tá vendo? Sim, porque para entrar Dá. na faculdade, até menos, né? Mas sei lá, com 18 o cara entrar na faculdade, ele é de 2001. Outro dia eu falei pra minha filha, nasci em 1900 e ela nem sabia falar. 1980, entendeu? Porque eles já não estão mais acostumados. Não, quer dizer, a gente já se choca de gente que não lembra do Senna, mas daqui a pouco vai ter gente que não lembra do Schumacher. Mas antigamente o tempo Ronaldo. passava mais rápido. Do Ronaldo. Passava caramba. mais devagar. Você tinha impressos que estava escrito assim, tanto de 197 para você preencher Tracinho, aquele tracinho. Isso, Quer dizer, isso. até a década os caras incluíam no impresso, imagina. Bom, fazer impresso já é uma coisa do outro Mas mundo. isso da passagem do tempo é verdade, assim, que você pensa, quanto tempo já passou, a Copa de 94 tá pra nós, qual Copa tava pra 94? A de 70. 25 anos, Então, pô, As eliminatórias de 70, do João Saldanha. É. Quer dizer, parecia uma coisa muito mais paleolítica, né? Sim. É, a gente falando do Romário hoje... uma próxima Copa tá A pra gente falando do 94. Romário hoje é como na época meus pais Falaram do Pelé. É porque quando você tem a referência, isso é mais chocante. É. Né? Quando por exemplo, faz 30 anos que eu tinha 20. Então é uma coisa assim. por Quando eu exemplo, tinha 20, 30 não tinha referência. Eu lembro de ver o Globo Repórter em 88, dos 30 anos do primeiro título. Então, que agora já são Acho que, 60. acho que até tá no YouTube. 61. E hoje a gente tá 30 falando. anos, 58. E hoje a gente tá falando dos 30 anos do Botafogo, que foi você depois lembra de- disso. É a Ô, Léo, mesma como você lembra de distância. algo que passou em 88, Léo? Não, porque eu lembro das coisas que, Meu Deus, eu não que me lembro que assisti, impactaram. não. Mas naquela época também, assim, a gente tinha uma avalanche de informação muito menor. Menor. Então, quando você via, fixava muito. Hoje, você vê TV, você pega o celular e fica vendo TV com o celular claro. na mão. O problema Naquela do época, você Zica, né? via O TV. programa dos 30 anos de 88, todo mundo viu, porque não tinha outra coisa pra Exato. ver. Não tinha nem TV a cabo. Ah, então eu me lembro do programa que foi assim, foi a primeira vez que eu entrei em contato com a história de 58. Na Placar em 88, Ah, a Placar fez uns encatezinhos. 30 anos do primeiro título mundial do Brasil. Aham. Em sépia, como se fosse uma coisa antiga. E, na verdade, quer dizer, a distância entre o que fizeram e hoje é a mesma de Então, quando fizeram para é o que eu 58. tô falando, É pô. isso, cara. Mas parecia Já muito dobrou mais. o tempo. Vocês estão tudo velhos, eu não Né? sei de nada disso que vocês estão falando. O Pedro mandou aqui, ó, minha filha tem 18 anos e já é aluna do professor Celso Aí, Antero. professor. Ô, Pedro, qual é o sobrenome do Pedro? Pedro Gial Filho. Ah, pelo sobrenome eu não vou lembrar. Qual é o nome da Pergunta sua aqui, filha, Pedro? Qual é o nome dela? Manda da aqui filha? pra gente. Já coloca, É a Júlia, será que é a Júlia? Já acrescenta meio ponto pra ela aí. Vou acrescentar. É fã. Estou nas correções agora, é a hora Então certa já. para isso. Então viu, manda o nome Pedro? dela aí, Pedro, pra gente Manda já o nome colocar aí, o Pedro. Mandaram umas fotos aqui, olha, deixa eu mostrar, do que o Jesus trabalhava com um carrinho lá no Al Hilal também. E era parecido. Mas é mais parecido com esse que estava no Flamengo aí. Mas claro, aquele ali foi do primeiro dia do Flamengo. A gente, né, o Flamengo vai ter Vai modernizar o carrinho? Vai modernizar. Ah lá, ó, é esse parecidinho mais mesmo. parecido, ó. Tem ali também aqui a pranchetinha e tal. Parecidinho. e tudo mais. É. Mas se ele Então é isso, achar utilidade nisso, se ele perceber que dá para criar uma Claro dinâmica que legal, é. tá ótimo, Tá bom, né? Se claro o Bielsa que não é. achou, ele acha bom pro Jesus e ruim pro Bielsa. Bom pro Claro. Jesus. É isso. A gente está falando aqui que É hoje lógico, utilizar né? a imagem, isso cada vez mais tem sido comum. E sabendo usar. E já é uma geração de jogadores muito ligado em imagem, em audiovisual. É uma geração de jogadores que permite isso. Olha aqui, Léo. Juninho mandou. Eu sou o fruto da Copa de 94. É? Meus pais se conheceram na comemoração. Ah, que Olha, bonito. Se não fosse o Romário, não estaria aqui. Tá vendo? Isso aí existe em Barcelona. Então, na sua festa de aniversário, ele podia chamar o Romário. É, verdade. Nessa ele vai, Na ele dele não vai ele vai, provocar é. a sua festa. Vai. O... Chama, Juninho, que ele vai. Existe um estudo comprovado de natalidade pós o gol do Iniesta que levou o Barça para a final da Champions em 2009, aquele no último minuto. Não, mas fizeram em Chicago, quando o Chicago Cubs ganhou, depois de 108 anos, o título Sim, de beisebol. Existe um incremento na taxa de Sempre tem, natalidade. é. Hoje o Equador joga contra o Chile. Um Vai dos aumentar a atacantes- natalidade também. E um dos atacantes do Equador é o Romário Ibarra. E Romário, é. Você vê? Professor, tá aqui, ó. Daniele Garcia Gião.
Ah, sim. Já corrigi. Meio tá ponto. tranquilo. Já corrigiu. Não, mas já Daniele aumenta lá. foi bem. Você Foi sabe, bem, prof, foi de bem. cabeça? Não, Com mas 2 já- L's, não é? Com 2 L's. Mas já aumenta meio. Já aumenta meio. Daniele. Daniele. Não, é que coincidentemente eu corrigi esses dias e lembrei. Na seleção. Foi bem, Daniele. Foi bem, Pedro. Não, o bom professor tem que saber o nome dos alunos para falar, você aí, Foi você bem. aí do canto. Eu tinha Não, uma tem que saber, professora, tem ela não nome. lembrava o nome de ninguém. Então a gente passava e falava, tchau, professora. Ela fazia, tchau, ô. Aí passava, o tchau, professora. Aí ele, tchau, ô. Ela nunca acertou o nome de ninguém. Oh. Na seleção de Madagascar tem um Romário Baggio. Nossa. Romário Baggio? Esse gostou da Isso é Copa uma mesmo. bitributação. Romário Baggio, se não Bom, for pelo menos, craque, mas pelo menos é fácil, porque os nomes de Madagascar são complicados, é meio histórico, é famoso como os nomes de Madagascar Gigantes, né? são gigantescos. Então, o Romário Baggio é fácil falar. Você chama só por isso, né? É. Depois tem um daqueles nomes Lembra gigantescos. um, Mira? Que não, é gigantesco os nomes de Madagascar. É sério isso. Tem até matéria, você procura lá, Madagascar. Nomes de Madagascar, name, coisa que sei ele lá. cola certamente vai no tempo exatamente. livre, ele vai Tem, parar tem. pra procurar. Tem isso sim. É verdade. Mano, tem o dos pinguins, né? Lá do Madagascar. Não é isso que você está falando? Não. Esse é o Rei Leão, Júlia, não é tem nome, leão. não é longo o nome. Não, é. Leãozinho. Você, o Peita tem... O Peita faz tempo também, 17 anos. Pois a é. conta que vocês estão fazendo de tantos anos, tal, a comparação é 94. Não 2002. Os alunos do professor Celso Zelt, não, Brasil e Alemanha, eles estavam tomando uma madeira. Não viram. Os pais deles estavam lá comemorando, mas com um bebezinho no colo aqui. A minha filha não lembra, a Carolina é de 97. Ela não lembra de 2002. Já devia lembrar, prof. Ela devia, mas não... E a conta do Léo em relação à Copa é que se não ganhar a próxima Copa em 22, É, só vai ter chance de ganhar em 26. 24 anos. E 26 para 2002 vão ser 24 anos. E de 2002 até esse jejum, na verdade a gente não chegou nem perto, né? Não tem nenhum vício. Não jogou final, né? Jogou só a semi terrível. Embora contra a também em Alemanha. 94 fosse a volta a uma final, né? O Brasil também não jogou final nesse Você intervalo. vendeu 3 finais seguidos. Mas Tecnicamente, teve coisas marcantes. Teve o Invicto em 78. Sim, teve a 82. 74 teve o jogo com a Holanda que dava acesso a uma decisão. 82 teve aquela Copa esperança. maravilhosa. E a semifinal que chegou foi justo 7-1, né? 86 teve os danados dos pênaltis, aquela coisa que a gente estava falando, uma desgraça para E contar. que esse jogo foi dia 21 de junho, também é aniversário Também hoje. 21 de junho. Também, o Também. Biratã. Porque O que era... mais aconteceu dia 21? Não, é que eu lembro desse daí. 21 de junho, É que eu lembro, porque esse É jogo... o Biratã, eu sei que sabe tudo. Eu É nasci dia 6 de junho. O foi dia meu aniversário mais... semana A retrasada. noite mais longa é essa, não foi? É. Do dia 20. Solstício, noite mais longa pra cá e o dia mais longo no É a hemisfério noite mais norte. longa, né? Início do inverno. Que, Bira? Tá, É mas... solstício do verão no hemisfério norte. Qual de que é a inverno. noite mais Amanhecendo longa? tarde, Léo. É hoje? Aqui no hemisfério Hoje à sul. noite. Não, já hoje? foi. Já foi. ontem pra de hoje. ontem pra hoje. Põe pro Bruno. Mas o dia 21 de junho... Péssimo, cara. Tá amanhecendo quase... É que eu lembro, o 21 de junho eu lembro 15 e porque 20. em 86, o Brasil ia jogar com a França em 21 de junho nas quartas de final da Copa e todo mundo falava que era aniversário do título de 70 e aniversário do Platini, que estava em campo naquele jogo, fez o gol da França. E era Guadalajara, né? É. Que foi onde o Brasil jogou a primeira fase toda. Olha isso aqui, ó, pra mostrar depois o Uruguai aqui. Fiz um bolão Brasil e Estados Unidos. Ganhei 7,80. Tomei 22 latinhas de cerveja com esse dinheiro. Cara, na época, 10 conto era dinheiro demais, velho. Era dinheiro. Era o real. E era impressionante. Não, era o Real foi implementado dia 1º de julho Então, de 2004, esse jogo foi no dia meio 4, da Copa. né? Foi no meio da Copa que A o Real primeira passou nota de real levaram lá nos Estados Unidos para o Romário mostrar e tiraram a foto do Romário com a nota de real. Vamos mostrar essa nota aí, então. Essa foto Cara, já, se já. você tivesse 10 conto na mão nessa época, você era magnata. Nossa, né? tava É. Mensagens não, Uruguai ou é a tela do Uruguai agora? A tela, então, vamos ver. As camisas que parecem não estão tão pesadas assim. Primeiro jogo, vamos ver, o Brasil venceu daquele jeito. A Argentina perdeu para a Colômbia, o Uruguai ganhou bem do Equador. No segundo jogo, aí foi ruim para todo mundo. O Brasil empatou com a Venezuela, a Argentina empatou com o Paraguai, o Uruguai empatou com o Japão. O Brasil é o primeiro no grupo A, a Argentina está em quarto lugar no grupo B. O Uruguai é o primeiro pelo grupo C, mas pode ser ultrapassado hoje pelo Chile. E aí os artilheiros. Felipe Coutinho tem 2 gols, o Messi tem 1 gol e o Luis Soares tem 2 gols. ESPN nas Américas é oferecido por Sporting Bet e Ipiranga. Vamos chamar a Bibiana Bolson, que está em sempre Porto promete isso aí, Alegre. hein? Em Porto Alegre, ela segue por lá. Babiana, não é, professor? Ai.
Bruno, você está se complicando. Essa foi ruim, hein? Onde Olha ela a cara dela. A Bibiana ontem estava no Olímpico. Hoje ela está onde? No Eucaliptus. O cara tá louco. Ó, Bibiana, situa esse cara, faz favor. Boa tarde, Bibiana. Oi, Bruno. Boa tarde para você. Um grande abraço ao fã de esporte que nos faz companhia. Eu estava na Arena do Grêmio ontem. Vamos corrigir mais uma vez para o fã de esporte que não é de Porto Alegre também situar. E agora a gente está no estádio Beira-Rio. Logo aqui atrás a estátua, né, em homenagem ao Fernandão, um grande ídolo dessa torcida que nos deixou no ano de 2014. E aqui uma referência a esse jogador que faz parte da história do Internacional. Por que eu estou aqui? Porque esse é o local que foi escolhido pelos argentinos, a seleção argentina que chegou na noite de ontem aqui na capital dos gaúchos. Uma seleção que chega extremamente pressionada, goleada pela Croácia na Copa do Mundo. Aí foi jogar contra a Nigéria, precisando de uma vitória para classificar a próxima fase. E esse é o cenário dos argentinos, o cenário que precisam vencer o time do Catar nessa partida que acontece na Arena do Grêmio aqui em Porto Alegre no domingo. Os argentinos escolheram o estádio Beira-Rio e é a primeira vez que isso acontece na Copa América por conta da privacidade. Todas as outras seleções que passaram aqui pela capital dos gaúchos ou treinaram no centro de treinamento do Grêmio ou treinaram no centro de treinamento do Internacional, no Parque Gigante. Mas como os fundos, uma das partes do centro de treinamento, ele dá para a Avenida Beira-Rio, a privacidade ela é um pouquinho prejudicada, viu? É mais fácil de conseguir ter acesso àquela área. A gente sabe que em momento de crise, essa privacidade, esse momento de tranquilidade também vai ser importante para esses jogadores comandados pelo Scaloni. E é um desafio muito grande para essa seleção que aparentemente, além de não conseguir apresentar o bom futebol em campo e também há uma relação nisso, está passando por uma crise no vestiário rachado. Vocês trabalham em grupo aí, a gente sabe como o coletivo é importante, né? Que ninguém faz nada sozinho. Então, não adianta a Argentina ter um craque do tamanho do Lionel Messi se as coisas internas não vão bem. Tudo isso por conta de talvez uma questão de relacionamento do treinador com o Agüero, com o Di Maria, os dois jogadores que não iniciaram entre os titulares no último jogo contra o Paraguai. A imprensa já sabia que eles não começariam essa partida, então isso já gera um certo constrangimento, um certo desentendimento no vestiário. Verdade é que a Argentina chega a Porto Alegre, onde há bastante argentino morando aqui em Porto Alegre pela proximidade com o país, né? Ao longo dos anos, alguns argentinos mudaram para o Brasil. Há também relação de alguns gaúchos com argentinos. Eu mesma sou neta de argentina, minha avó nasceu em Gualeguaychú, durante muitos verões passei lá na Argentina. E então vem com essa missão de conseguir uma vitória para classificar as quartas de final. E é uma situação muito mais pesada do que da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo, um torneio gigantesco, com uma dimensão gigantesca, a gente está falando de Copa América, que a gente tem que ser bem sincero, de 12 equipes classificam 8 equipes da próxima fase, num futebol um pouco mais limitado do que no Mundial. Então, essa cobrança imensa, eu conversei com alguns colegas argentinos também, e é o que a gente repercute sempre com essa Argentina que não vence um título relevante há 26 anos, embora tenha chegado muito perto. E aí, na conversa com esses jornalistas argentinos, eles me falaram o seguinte: a questão não é só o Messi, né? O Higuaín, por exemplo, também não ajudou seu companheiro de equipe. A gente sabe quanto o Messi é cobrado, né? São 13 anos já fora da Argentina. Mas tem essa cobrança. Se o cara é tão genial, vai completar 32 anos agora no dia 24 de junho, como ainda não conseguiu entregar o que os argentinos tanto querem, que é esse sonho. Mas não se joga sozinho. E alguns fazem comparativo, 86 a Argentina ganhou o Mundial e o Maradona ganhou sozinho. Não é bem assim. Tínhamos outros jogadores talentosos, jogadores que conseguiram conduzir aquela Argentina também. Agora, é nítida a tristeza desse Lionel Messi e agora, claro, toda a privacidade para a Argentina se preparar para essa partida de domingo. Esse treino será feito, então, a partir das 13h30 da tarde aqui no estádio Beira-Rio. Teremos acesso a mais ou menos 15 minutos, como tem sido de praxe, e depois nada de coletiva de imprensa. Amanhã sim, amanhã lá na Arena do Grêmio, quando a delegação faz o reconhecimento do gramado,
dar uma olhada no palco do espetáculo, é a exigência da Conmebol, o posicionamento do treinador e possivelmente um atleta. Então falarão pela Argentina, a gente vai estar acompanhando. Qualquer coisa eu chamo vocês. Se por aqui tivermos alguma coisa diferente, eu chamo vocês, tá bom? Tá bom, mas é a sensibilidade da repórter. Não, ontem, mas tá por muita exemplo, sensibilidade, Léo, cara. era aquela empolgação com a seleção uruguaia. Sim. 15 mil uruguaios chegando e tal. O tom da seleção argentina é esse, Nossa, cara. Bibiana, eu tô preocupado com você. Você tá triste? Aconteceu alguma coisa? Você tá contagiada pela seleção argentina que tá nessa depressão toda? Tô triste, pô, tô. Triste. Ei, Léo. Triste, muito Não é triste. isso, Léo. É que, de fato, fica um pouco mais pesado o clima mesmo, Tá né? vendo? Quando a gente tá falando de uma seleção que tá sendo bem cobrada. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente pode bater papo aqui com quem for. Aliás, assim, eu tento sempre dar uma avaliada antes, né? Porque a gente já passou tanto constrangimento ao vivo que eu prefiro dar uma analisada no terreno antes do que colocar qualquer um pra falar aqui. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. A gente viu um espetáculo aqui na Arena do Grêmio. Aliás, eu até tinha falado no programa do Alex Tseng, eu falei, olha, talvez esse Japão dê uma surpreendida. O que a gente viu foi surpreendeu um Uruguai e um espetáculo, mais de 37 mil pessoas na Arena do Grêmio, pelo menos 20 mil uruguais. Tá sendo muito bacana a nossa cobertura aqui de Porto Alegre. Tá bom, Bibiana, obrigado, viu? Animou. Até Agora mais. falar do Uruguai animou um pouquinho. Animou. A questão era a Argentina mesmo. A questão é o Messi, a Argentina é isso. Argentina não. Valeu, Bibiana. É que assim, eu sou apaixonada pelo Messi, todo mundo sabe, pra mim é um cara referência, assim como tanta gente que diz que ele é o melhor do mundo, eu também acho que ele é o melhor do mundo. Eu acho que ele ainda não teve um título relevante como o Maradona, mas em números ele já passou, inclusive tem o dobro de gols que o Maradona, por exemplo. É um cara genial e que se não ganhou a Copa, azar da Copa, não é o que a gente fala do Zico, então acho que dá pra falar isso do Messi também. Lembrando que tudo pode mudar, se a Argentina classifica aí pras quartas, já muda todo o cenário, o ânimo já muda também e de repente não surpreende, né? Vamos ver se a Bibiana vai estar mais animada, então, depois da próxima rodada, tá bom? Obrigado, Bibiana. Valeu. Até mais. Se deixar ela mais... Se deixar ela mais uma semana com a Argentina, Nossa, que depressão, ela pede demissão, velho. Hein? Pois é. Bom, qual camisa tá mais desbotada? A da Argentina, né? Da Argentina. É a mais mal colocada em grupo, né? A que ainda não venceu. Que tá mais tempo A que não tem muita perspectiva de melhora. Aqui não tá jogando, não jogou assim de nada, de futebol. O Brasil mesmo jogando mal ainda. Né? Dominou seus jogos ali, teve iniciativa. Mas é curioso ver que só a Colômbia tem 100% de aproveitamento, né? É curioso. O Chile hoje pode alcançar esse aproveitamento de 100%. Isso mostra um equilíbrio, isso mostra como algumas das estrelas das principais seleções sul-americanas brilham na Europa e não têm conseguido brilhar nessa Copa América. A gente costuma analisar isso nos nossos jogadores da seleção, mas isso se repete também nos argentinos, por exemplo. Ontem, a seleção uruguaia, a gente fez até a transmissão, eu e o Cledi, para os brasileiros que moram nos Estados Unidos. A seleção uruguaia dependeu quase que exclusivamente da dupla de ataque, que jogou muito bem, deu um trabalho enorme, Cavani e Suárez, mas o restante da seleção bastante aquém, muita ligação direta, cruzamento de tudo quanto era lugar, a zaga tomando... Os japoneses deram um trabalho ontem para os uruguaios, Bruno. Que eles e os pênaltis, deu um trabalho... E os pênaltis, O dado e o não dado, hein? Fala pra mim. Eu não daria nenhum dos dois. Não, o segundo eu daria. O pênalti no Nakajima eu acho bem realmente discutível mesmo. Mas sabe o que complica? O quê? Eu não daria nenhum dos dois, mas dar o primeiro... E não dar o segundo. Por uma questão de coerência, cara. Porque pra mim foi mais pênalti o do Japão do que o do Uruguai. E nem recomendar a revisão do segundo. E para aumentar a gravidade, um dos caras na sala do VAR, não estava como VAR principal, mas como assistente, é o Pitana, cara, árbitro da final da Copa do Mundo, pô. O árbitro... Ficou, então ele tá bravo. Pegou ar, bravo, tá aqui, ó. Até trouxe o... Pegou ar. Peguei na hora, peguei. Pegou ar. Xingou na hora lá?
Vocês não viram o Biratã uma vez na Trivela que parou de funcionar o nosso sistema no meio de uma transmissão ao vivo? Ixi, aí. Ele Foi na Eurocopa, né? Foi na Euro, 2008. Ele parecia, sabe, já viu o Pikachu tendo aqueles ataques do Pikachu? Sei. Era o Biratã. Pokémon elétrico? Exatamente. Pokémon elétrico. Mas acho que ontem deve ter sido parecido. Cara, assim, eu vi até gente argumentando pró-pênalti. Ah, não dá. Por causa assim, do movimento do jogador do Japão com a mas sola. para. Mas é ele quem toma o chute, Não, não é caramba. só isso. Pô, me ajuda assim, aí. Se você quiser fazer uma análise CSI, fica vendo se tem rastros de DNA da perna do zagueiro do Japão na perna do Cavani, sei lá o quê. Sim. Tudo botou o pé na frente para bloquear. E tomou um chute, pô. E tomou um chute. Não, senão o cara vai chutar, o atacante começa a chutar, depois que ele atingir a bola, ele segue o momento até atingir, até se encontrar com o pé do adversário. Sim. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas Pra mim não foi pra mim não era nem falta do Cavani, nem foi nada. O Eda, o zagueiro do Japão, ainda tomou o cartão amarelo. Mas eu queria que você aproveitar da experiência de vocês para me explicar o porquê que o Muslera continua como goleiro da seleção uruguaia. Muito nome, pouco jogo. Hoje especificamente, ali foi... Pra mim, os dois são esquisitos. Hoje especificamente eu não consigo pensar num outro nome, mas houve momentos em que o Martin Silva estava melhor. Mas É que também qualquer acontece. um, Léo. É que assim, o Muslera acho que ele tem uma questão de grupo ali, que ele tem uma liderança, tudo que acaba pesando. E quando testaram aí, o Silva cara, e o Aí Vieira, não tem condição. Os dois, o primeiro. O Vieira não foi O primeiro ele cai. O Laxal toma um baita drible, beleza, toma um baita drible. Mas se o Muslera ficar parado, a bola bate no Muslera e não entra. Foi o maior público fora. Tem um outro ponto. Foram 33 mil pagantes e 39 mil público total. Tá tendo 6 mil muito, pessoas. De novo, Nicola. No Maracanã outro dia. Eles estão Mas enchendo, isso eles estão é a cota do enchendo. patrocinador? Acho que isso é a cota do patrocinador. Que os patrocinadores 6 oficiais... mil, Bira. Isso pra mim sabe o que é, Bira? É uma estratégia para não deixar o estádio tão vazio. Pode ser, mas assim, esses números aí, tem muito ingresso de patrocinador aí que eles estão contando, e eles estão contando para renda, né? Tá tudo meio estranho. Tem até uma reportagem no ESPN.com.br explicando isso. Agora, é esquisito mesmo, mas eu concordo, tá muito estranho esses números. Cara, muito estranho. olhar para algumas das nossas seleções poderosas e olhar para Catar e Japão com os jogadores que tem. O quanto são times bem arrumados, cara. Não, e assim, é absurdo, velho. Japão olímpico. Japão com um outro reforço. Essa seleção Não, é olímpico mesmo, porque é tudo sub-23 e mais 3 caras acima. É um olímpico mesmo. Mira, essa seleção japonesa tem um jogador da última Copa do Mundo. Tem 2 jogadores do time que disputou e foi vice-campeão da Copa da Ásia. Então, é até uma coisa importante para a gente pensar. Enquanto a seleção brasileira... A Inglaterra sub-20 e outros catados... Calma, e empatando na final com o Japão. O time B do Japão. O Japão está vindo com um time sub-23 para jogar a Copa América. Que tem seleções pesadinhas, tem seleções difíceis. O 4-0 do Chile em cima do Japão na primeira rodada foi uma das maiores mentiras dessa Copa América. Foram 15 chutes para o Chile e 13 para o Japão naquele jogo. Quando estava 2-0 para o Uruguai, só dava para o Chile, só dava Japão. E aí o Chile foi e encontrou mais 2 gols. O jogo de ontem, até pelo segundo tempo, até acho que o Uruguai mereceu vencer. O jogo foi equilibrado durante o primeiro tempo. Para mim, o Japão até ligeiramente melhor. No segundo tempo, o Japão eu senti mais cansado e o Uruguai apertando, amassando, bem aquele estilo de ligação direta, bola cruzada, e com 2 caras que na frente. Chute de perna esquerda, Bruno. E de fora da intermediária. O japonês deixou a perna esquerda livre e cobriu a perna direita. O que o Cavani fez? Trouxe para a perna esquerda e de longe deu uma bomba, uma bola certa, quase com a forquilha, um lance espetacular. Vocês já consideram a Colômbia favoritaça? Não, vocês são muita... A Colômbia nunca pode ser favorita. Com os 41 do segundo tempo, Bruno. Mas jogando, né? Eu quero ver ela sobreviver em mata-mata. Bruno. A história da Copa América mostra que, tal como na Libertadores, assim, em outras competições... Muda depois. Mata-mata Não, é um jogo as pra duas mudar. últimas Copas América que o Brasil ganhou, 2004 e 2007, a Argentina chegou na final voando. Sim, numa delas verdade. meteu 4-0 no México na semifinal. E daí pegou o Brasil na final e o Brasil que veio aos trancos e barrancos, passando nos pênaltis pelo Uruguai, porque o Doni quase dividiu uma cobrança de pênalti lá. Cara, e daí, no final das contas, o Brasil ganhou bem. É louco, né, Birata? Se a gente pegar as escalações da final de 2007, cara... A Argentina, em nomes, era muito melhor. Era muito melhor. Sabe qual é a grande questão? Foi aquela do 3-0? Foi o 3-0, A Venezuela, não foi?
Foi na Venezuela. A grande questão de todos esses tropeços, Bruno, é que a gente pode ter, na próxima fase, por exemplo, um Brasil e Argentina, e pode ter, aí é até bem provável, um Colômbia e Uruguai. Que a Colômbia já é a primeira, isso já está garantido, né? Se o Chile ganhar hoje, Bira, o Chile vai assumir a primeira colocação e vai jogar por um empate contra o Uruguai na próxima rodada. O Uruguai poderia ser segundo e aí pegaria o primeiro do grupo da Colômbia. Vocês querem a escalação? E eles se viram na mesma chave? Na mesma chave. Mas não, na mesma chave para semifinal. Não sei. É porque pode acontecer que nem na Copa. Todos os times ficaram de um lado, e o outro. E na Copa feminina também está acontecendo isso. Então, ó, vamos lá, hein? A escalação do Brasil na final da Copa América de 2007. Doni era o goleiro. Aí a zaga tinha Mário Batista. E aí o ataque tinha Robinho e Wagner Love. Que é um bom time, mas você tem a Argentina aí? Tem. Então. Abondanzieri. Aí a defesa tinha Zanetti, Ayala, Milito e Heinz. Ó. Os volantes, Cambiasso e Mascherano. Os meias, Riquelme e Veron. O ataque, Messi e Teves. Nossa, mãe do O céu. Brasil meteu 3-0. Fora o baile. Fora o baile. Daniel Alves, que entrou no jogo, jogou demais naquele jogo. Sim, Júlio Batista. O Batista meteu aquela bola no ângulo. O Daniel jogou mais avançado nesse jogo? Jogou. Ele entrou na segunda, que seria uma segunda linha. E Ele entrou no lugar do Elano. Ele entrou no lugar do Elano. O Brasil passou do Uruguai. Afonso Alves. Afonso Quem é esse Fernando que entrou? Era um do... Não era o Fernando Menegaso? Acho que era o Fernando volante. Menegaso. do Fernando Bordeaux. Menegaso, isso. Isso. É isso aí, do Grêmio, né? Grêmio, não Também, foi? Juventude, Ele começou Grêmio, no Juventude, isso. Isso. Fernando, boa. Mendel Bidlovski está conosco agora na Fonte Nova. Tem Equador e Chile logo mais. E o Mendel acompanha a movimentação por lá. Tá tudo certo aí, Mendel? Aí o feriado foi emendado ou não, hein? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Feriado aqui foi emendado até segunda-feira. Aqui segunda-feira também é feriado de São João. Então o pessoal já comemorando as festas de São João. Eu tô no Pelourinho nesse momento, pertinho da Fonte Nova. Pelourinho, que você pode ver, já está decorado para as festas de São João. Muita gente por aqui, muitos baianos, muitos turistas também, acompanhando toda essa festividade de São João. E tem muitos chilenos. Eu vou mostrar aqui os chilenos que já chegam aqui, ó, frequentando os bares, os restaurantes. O Chile que enfrenta o Equador. Hoje a grande dúvida é o Vidal. O Vidal ontem apenas caminhou em volta do campo. Não fez o treinamento com a equipe. Vamos mostrar aqui, ó, a festa dos paraguaios também. Que vai ter Paraguai e Colômbia também na sequência. Então tem paraguaios, colombianos, equatorianos e chilenos. Como dizia o Vidal, é a grande dúvida do Chile. Ontem ele fez um trabalho à parte e o técnico Reinaldo Rueda não confirmou a escalação dele para a partida de hoje à noite, porque ele ainda precisa fazer testes físicos momentos antes do jogo para saber se ele vai estar apto para enfrentar o Equador. O Equador que também vai mexer muito na equipe. O técnico... Opa! Tudo bem? Quase que eu fui atropelado aqui pelo carrinho do senhor. Tudo bem? Tudo bem. Espero que esse ano seja uma boa Copa para todos, né? Que vença é quem seja o melhor, né? Porque é o fundamental. Sim, você vai vendendo e vai tocando o sininho para vender o sininho. É verdade. Vamos lá, hein? Quem que o senhor acha que vai vencer a Copa América? Olha, como a gente é brasileiro, a gente torce pelo Brasil, né? Mas vem que vier, a gente tá aí, esperando, tá bom? Nós temos que vencer a Copa por obrigação, pra gente provar que a gente não tem só futebol com Neymar, não. Nós temos, sim, muitos jogadores importantes e eles vão provar isso dentro de campo. Nós vamos, sim, campeão, Brasil! Isso aí, valeu, garoto. Boas vendas aí. Ele tá vendo sorvete aqui, o Equador dizia, vai mexer muito na equipe, perdeu na estreia pro Uruguai por 4-0 e vai mexer muito, inclusive o Arboleda vai entrar na equipe, aqui ó, somos chilenos, bicampeões da Copa América, é isso mesmo. Então, vieram aqui com todo orgulho, o Chile bicampeão da Copa América, vai repetir esse ano mais um título, senhor. Queremos ser tricampeões da América. O que vocês estão achando do trabalho do Reinaldo Rueda, do treinador? Sí, Reinaldo Rueda sí, ha ido de menos a más, pero bem, muito bem. E o Vidal, estão preocupados com o Vidal? O Vidal ontem não treinou com
com os companheiros? Sabemos que está en duda, pero esperamos. Vidal es un guerrero, es el rey, así que nosotros creemos que va a estar en la cancha. Esto se lo vamos a asegurar. Vidal, Medel, el Alexis, no sé Chile juega hoy con Ecuador. Chile juega hoy con Ecuador. ¿Con quién? Ya. ¡Chachi! ¡Sí! ¡Lele! ¡Chi! ¡Lele! ¡Viva Chile! É a festa aqui então, Bruno, no Pelourinho. Então, como eu dizia, tem chilenos, tem paraguaios, tem colombianos, equatorianos. Aqui, torcedores do Colo-Colo, com garotinho também. Muita festa e o pessoal também daqui de Salvador aproveitando para faturar um pouquinho também com os turistas que vieram para a Copa América, Bruno. Bem, Mendel, quase foi atropelado por um carrinho de sorvete, hein? Quase. Vimos isso. Acidente grave, hein? Mas tudo bem, tá bem. O Mendel e o sorvete, que é mais sorvete importante passa bem, também, passa bem, não derreteu nada. Muito bem, que imagem linda, hein? Salvador é um lugar maravilhoso, Que abençoado. lugar espetacular, hein? E ainda com as festas lá, olha. Muito bem, de São João, como o Mendel falou. Olha, a gente vai fazer uma pausa. Já? Na volta eu preciso ler seguimores, hein, Léo? Tem muita gente seguindo a gente, deixa eu ver aqui. Tem porque estão esperando a corrida de cadeiras de escritório. O Biratã vai favorito. Pegaram os capacetes? Lá, precisa pegar os capacetes, gente. Você pergunta? Cara, é o Vitão que tá organizando isso aí. Eu vi ele entrando com os capacetes aqui. Tá ali os capacetes, tô vendo ali. O Vitor é o nosso Bernie Eccleston. Dá tempo de ir no banheiro rapidinho? Vai lá, Léo. Tá bom. Vai. Tem mais capacete que cadeira. Tá bom, vai enrolando aí. Então vai, o Léo vai, se prepara. Mas... a gente sempre falou que o grupo gosta bastante do Neymar, não é? Acho que isso não é um problema, muito pelo contrário ali, ou não? Vocês acham que assim, ele tá fora, não tem que ir lá conversar e encontrar ninguém? É melhor do que ele ir embora, como ele fez quando ele foi suspenso daquela outra Copa América lá. É verdade. Né? É verdade, exato. O que é que você acha? A carreira dele, rusgas com jogadores, são uma coisa relativamente recente e no clube, né? Na seleção a gente não tem nem notícia. Em um clube, no último Barcelona, clube. Muito pelo contrário, né? A relação sempre pareceu das melhores. Então, acho normal, né? Ele vai lá, acho que... Fazendo nada, tudo. Eu não vejo muito problema nisso. O pessoal é efusivo, assim, nos cumprimentos, né? Acho que se ele ficasse lá o tempo todo, aí poderia ficar trazendo também toda essa questão de estar sem Neymar. Tudo. Não, aí não caberia. E daí não caberia. Daí passa a entrar no trabalho da delegação ali, mas só visitar. E aí tem outro. O Neymar tem uma série de defeitos. A gente já pontuou vários deles. Mas ele não... Raríssimas vezes ele pareceu jogar na seleção como quem... estou fazendo um sacrifício de jogar pela seleção. Em alguns momentos ele se acha dono da seleção, que é ruim. Mas são coisas distintas. O que eu quero dizer é que assim, não parece ser um fardo vestir a camisa da seleção brasileira para o Neymar, como já foi para alguns outros jogadores em outras épocas. Hoje eu nem vejo ninguém tendo a camisa da seleção ou uma convocação na Copa América, num período de férias, como um problema. Isso já foi. Já teve jogador que pediu para não ser convocado e rendeu muita polêmica. Não é o caso, né? Em Madrid, tem bem interessante uma matéria que está hoje, se não me engano, é no AS, falando que o Real Madrid chegou a fazer uma pesquisa internamente ali para ver se valeria a pena ou não contratar o Neymar. Está ali no AS mesmo. O Madrid descarta por completo a contratação do Neymar. Ontem mesmo a gente falou aqui que parecia algo muito mais ali da imprensa do que algo concreto. Mas aí o que eles destacam, que é interessante nessa matéria, é que o grupo, eles teriam feito ali uma pesquisa e a pesquisa de uma rejeição muito grande. A pesquisa com quem, Bruno? Que entenderam que não seria proveitoso. Mas o Florentino tem peso 2, peso 3, o voto dele vale quanto disso? Não tem um voto assim, mas mostrou uma rejeição grande. Talvez para o Florentino fosse melhor, já que ele quer fazer, nem fazer pesquisa, porque as pesquisas enfraquecem. O objetivo de mercado do Real Madrid hoje é o Pogba, gente. Pro ataque já contrataram o Hazard, pô. O Pogba hoje seria o alvo número 1 aí, né? Até porque ele quer sair do Manchester United, é questão de saber por quanto esse negócio pode sair. Eu falei ontem, acho que isso deixa muito mais claro, né?
A imprensa catalã quer fazer o negócio acontecer, o Barcelona não está certo disso e eles estão tentando botar uma pilha no sentido de, poxa vida, olha, o Real Madrid já está de olho, hein, se não se mexer e tal. Mas possibilidade concreta de Real Madrid eu nunca vi nenhuma, não. Eles destacam aqui, que o Real Madrid chegou a cogitar mesmo. E aí, algumas pesquisas privadas contratadas pelo clube foram desanimaram a cúpula, dado que em todas elas existe uma preferência muito mais pelo Mbappé do que pelo Neymar. Então, isso foi um ponto que, segundo o Mbappé agora não vai ser, né? Porque o dono do PSG deixou muito claro que não... Ele até falou, 200% fica, né? Lembra que eu falei na apresentação do Hazard, que a torcida começou a gritar, queremos o Mbappé? Na apresentação do Hazard? Do Hazard. E é um cara que não tem rejeição. Então, pois é, certo? Exato. Não tem polêmicas, rejeição e mais. Hoje o Sport publicou que o Barcelona ofereceu 100 milhões de euros mais o Coutinho para que o negócio com o Neymar avançasse. Essa informação, ela até bate com a informação que eu trouxe lá atrás de uma pessoa muito próxima do pai do Neymar, de que o PSG tinha interesse desde o princípio no Coutinho e a partir dali podia surgir uma troca. A gente até discutiu que valor o Barcelona o Barcelona deveria oferecer para fazer o contraponto, né? E até 100 milhões de euros mais o Coutinho. Eu sou direcionado ao Mbappé. Não importa. 150 mais Coutinho. Se for chegar no fim da janela, a gente conversa. Não, eu acho que o PSG talvez consiga um 100 mais o Coutinho, mais alguém ali. Mais alguém ali no meio. Secundário. Eu acho que tá bom, essa proposta tá boa. 100 mais o... Não, eu não posso fazer outra. Faria, Nicola, esse negócio? Faria. O Neymar custou 222, beleza? Tá. Desvalorizou. Tá. Um pouquinho. O Coutinho chegou no máximo chegaria a 160, mas com bônus e tal. Vamos dizer que ele... E outra de 200. Põe mais 100 para completar. É bom para todo mundo, porque 100 é um valor simbólico. E o jogador desvalorizado que entra, você não precisa dizer em quanto ele desvaloriza. Exatamente. Fica diluído ali. 100 e um Coutinho. O Barcelona pode argumentar que fez um bom negócio. O PSG pode argumentar que fez um bom negócio. Porque quanto valeu estipula valor. A metade do Neymar pelo Coutinho? Mas você faz sendo comprador e vendedor? Você faz o lugar do PSG. Um Titi, Rakitic e Dembélé, né? É que assim, pedir mais é desvalorizar o Coutinho, né? E é difícil oferecer um Titi agora, porque o De Ligt, que parecia certo, não gostou tanto assim da proposta. E o Dembélé entrando nessa conta, fica uma conta difícil de fechar, Bruno. Eu acho que desse jeito, conforme o pai do Neymar havia afirmado por uma fonte minha, de que o PSG queria contar com o Coutinho, a partir daí, essa era a chave do negócio. Aí eu acho que começa a ficar bom para todo mundo. Mas se eu sou o PSG, ainda consigo arrancar um jogadorzinho de repente, mais o Malcom, aí, hein? Que foi bem na França. É muita coisa, vocês estão brincando. Mas... Vocês são chorosos. Vocês estão indo no caminho do Léo também, meu. Não. Eu faria mais Coutinho e Malcom. Nicola. Sem mais Coutinho e Malcom, Bom, você sabe que o PSG tá desesperado para vender o Neymar. Bruno, você fala todo dia aqui que ninguém quer comprar o Neymar. Aí surge uma proposta do Barcelona e você vai ficar pedindo, Bruno. Sem o Coutinho e mais um. Não, eu vendi já, vendi junto com você. Você não sabe negociar, você vende pela primeira proposta. Um pouquinho a mais, vê se rola. Um pouquinho a mais, não é o Malcom. O Malcom não é um pouquinho, né? Mas é que o Barcelona não, mas não foi caro. Se você colocar seu apartamento à venda, você vai aceitar a primeira proposta? Não. Claro que não. A não ser que eu queira me livrar do meu apartamento. Não, mas você não vai aceitar, mesmo que você queira se livrar. Você não vai aceitar a primeira proposta. É uma chamadinha. Depende se ela for o dobro do não, você tá querendo aceitar, não. Mas peraí, tem um outro apartamento na jogada que é o Coutinho. Sem mais Coutinho e Malcom. Coutinho não é uma kitnet. Sem mais Coutinho e Malcom. Tá tratando o Coutinho como kitnet, não é? O Coutinho não tá valendo grande coisa. O Neymar também não. Mas é o Coutinho menos. Por isso tem mais 100 milhões na jogada. 100zinho mais Coutinho e Malcom, eu fecho agora. Deixa eu chamar o Flávio Ortega e o Gustavo Hoffmann. Eu convenci o Bertozzi. Viu como eu sou bom negócio? Tem brecha para o segundo nome. Pergunta pro Hoffmann quanto que ele quer, se ele não pediria mais. Vai, Hoffmann, vamos fechar esse negócio aí, vai. Quanto você quer para fechar esse negócio, Hoffmann? E Ortega, os dois eu quero saber. Boa tarde, né? Boa tarde. Vamos lá, bom negociador, Gustavo Hoffmann. Eu fecho com o Bertozzi, 150 e o Coutinho eu negocio. Sim, você como PSG... não é uma kitnet. Peraí, gente. Eu como PSG também vou pedir, mas o Barcelona não vai oferecer. Gustavo, 100 mais Coutinho e Malcom, vamos fechar. 100 Coutinho e Malcom, tá
O negócio tá bom. O ponto é, e eu concordo, hoje os dois estão desvalorizados, tanto o Neymar como o Coutinho. Só que eu acho que o Coutinho está mais desvalorizado do que o Neymar, porque o Neymar, ele se desvalorizou por questões fora de campo. Dentro de campo ele rendeu, enquanto não esteve machucado. Enquanto ele jogou, ele rendeu e rendeu bem. A temporada dele foi boa. A temporada do Coutinho, não. Mas assim, pedir, eu acho que o PSG pode pedir mais. É isso, na primeira, eu pedi 20, mais 20, mais um Malcom, mais outro jogador. As outras E oportunidades. de se convencer que é um projeto bacana ficar com o Neymar. Não, eu acho que o Barcelona é o único time para o qual ele pode ir. Eu acho que o PSG deveria aceitar como o Coutinho mais 100 milhões, mas não custa tentar uma coisa a mais, entendeu? Eu acho que você tem uma conversa ali, essa aí eu aceito no último dia. Vai fechar a janela, assim. faltando 1 hora, beleza, vamos fechar. Vamos aí. Senão eu tento arrancar... Como é que a janela nem começou ainda? Então, Imagina o Léo. Você já tá querendo fechar agora, bicho, calma. Mas o Coutinho acho que não vai aceitar. Eu acho muito difícil, hein? Tá ruim a situação pro O Coutinho tá podendo escolher muito, Ortega e Hoffmann? Que eu acho que vendo o Coutinho como um cara acima da média, como plano de carreira, talvez, esportivamente, os desafios que ele ainda pensa ter na carreira, eu não sei se a Liga Francesa, para ele ou no Paris Saint-Germain, seria uma boa nesse momento, até porque, como o Hoffmann bem destacou, de protagonista no Liverpool para coadjuvante no Barça, ele seria um grande protagonista no Paris Saint-Germain? Poderia até ser, mas isso seria em que nível esportivo, em comparação com as outras ligas e os outros times numa eventual disputa de Champions? Eu acho que para isso pesaria também para o Coutinho, eu acho. Senhores, e a programação da seleção brasileira? Hoje tem a entrevista coletiva, imagina, não é isso? É o Tite mais um jogador? É isso? Já está definido? É isso, Bruno. A seleção brasileira vai treinar aqui 5h15 da tarde na Arena Corinthians, que é o chamado treino oficial, né? O D-1, um dia antes do jogo aqui na Arena mesmo, contra o Peru, 4 da tarde deste sábado. E nesse treinamento, depois, nós teremos a entrevista coletiva às 6h30 do Tite, mais o zagueiro Marquinhos. São os dois que vão conversar com os jornalistas por aqui também. Nessa atividade, né, das 5h15, só os 15 primeiros minutos com os jornalistas, então a gente não verá a formação de time, treino de bola parada, esse tipo de coisa. Embora, pela nossa experiência, né, Hoffmann, o treino de ontem, que foi completamente fechado no CT do São Paulo, é o treino que o Tite costuma, né, realizar aquele trabalho tático que talvez apresente alguma modificação para o time titular. E a gente está imaginando Everton Cebolinha, Gabriel Jesus, possibilidades também. Queria que você falasse um pouquinho dessa possibilidade de ser um Brasil diferente para o jogo desse sábado, Hoffmann. O Tite tem mudado a forma de trabalhar. O Tite não tem agido mais como ele fazia na época de Corinthians e início de seleção brasileira, de revelar sempre o time. Você lembra? Você cansou de cobrir o Tite no Corinthians. O Tite sempre revelava o time. Sempre. Na seleção brasileira, nas eliminatórias, sempre revelou os times. E na Copa do Mundo, a minha lembrança também aqui é de que ele sempre entregou o time um dia antes. Deixa eu só te interromper um minutinho, Hoffmann. Você já fala que aqui da Zona Leste a gente vai até a Zona Sul de São Paulo, concentração da seleção brasileira, porque o Eduardo de Menezes está acompanhando a saída da seleção na vinda aqui para o treino em Itaquera. Tudo bem, Edu? Boa tarde. Tudo bem, Ortega? Boa tarde. Estamos ao vivo agora com a seleção indo para o ônibus. E daqui a pouco tem o treino aí bem pertinho de vocês na Arena Corinthians. Olha aí o Firmino passando, outros jogadores. Ó, o Firmino veio aqui. Veio pro povo o Firmino, tirou uma selfie. E o sortudo Casemiro também passando. Esse sortudo da selfie vai, olha, fazer a festa, né? E aí tá saindo o Alisson também, lá no fundo, olha lá. Parou para uma selfie. Seleção brasileira que treina, como dissem os nossos colegas, como disseram nossos colegas, melhor dizendo, eles treinam agora no final da tarde, lá na Arena Corinthians em Itaquera. Gritos de lindo para Edu. Que momento. A seleção brasileira indo para o treino, o último antes da partida contra o Paraguai, contra o Peru, melhor dizendo, pela Copa América. E é um tumulto danado, cerca de 200 torcedores, 300 torcedores estão aqui bem pertinho do ônibus, fazendo uma festa danada. Olha o Tite, o povo queria o Tite, olha aí. Ovacionado o Tite. Ovacionado o Tite, agradecendo o carinho dos torcedores. Mais cedo, Dona Rose, a esposa do Tite, também estava aqui no hotel, né? E disse, olha, vim dar um carinho porque a pressão é muito grande em cima do treinador brasileiro. Portanto, vamos registrando dessa maneira, e registramos, né? Porque acho que agora todos já foram para o ônibus. E é isso, Ortega, seleção brasileira
já está a caminho de Itaquera para o treinamento na Arena Corinthians. Ortega. Muito obrigado, Edu. E nós estamos desde ontem, né, analisando e também apurando a condição clínica de Arthur e Fernandinho. E aí já desde ontem a informação de que o Fernandinho não entrou nesse ônibus que o Edu está ali acompanhando a saída do hotel, porque o Fernandinho segue com dores no joelho direito e desfalcará o treinamento. A gente só não sabe ainda se desfalcará também o banco de reservas ou possivelmente o time para o jogo deste sábado. Já a condição do Arthur, depois de um pisão no pé esquerdo, ele melhorou bastante e tem a presença, pelo menos confirmada pela CBF, na atividade de daqui a pouco. Rafael, vamos refazer então? Acho que vale a pena reiniciar o seu raciocínio sobre as possíveis mudanças da seleção brasileira. Eu defendo que o precisa mudar o time e mudar bastante. Eu atualizei meu blog no espn.com.br, publiquei um texto com as mudanças que eu entendo, algumas necessárias e outras eu aceito a maior discussão, nem eu estou tão convicto assim de, por exemplo, uma ou outra. Eu acho que isso passa muito claro pelo treinamento, mas que eu acho que são necessárias. Duas eu entendo como naturais pelo rendimento dos atletas. Então, primeira, o Everton pelo David Neres. O Tite citou até na coletiva, no pós-jogo, que esses jogadores se alternaram nos bons momentos, né? O David Neres entrou bem quando ele era reserva e o Everton entrou bem quando ele era reserva. Mas o Everton tem entrado bem demais. Claro que tem a questão física de entrar no segundo tempo contra um adversário já desgastado, mas eu faria essa primeira troca, Everton pelo David Neres. Segunda troca, Gabriel pelo Firmino. Para mim é uma situação similar à do Mundial. Só que é o contrário agora. Antes o Gabriel era o titular e o Firmino era o reserva. O Gabriel jogando mal, o Firmino entrando bem. O Gabriel terminou a temporada melhor do que o Firmino, que terminou machucado. Jogou 60 minutos na final da Champions, foi recuperado para a decisão da Champions, mas para os amistosos mesmo ele não estava bem ainda. A comissão técnica falou sobre isso. Então o Firmino não passa por um bom momento, muito pela questão troca. A Copa do Mundo deu esse ensinamento para a comissão técnica. Não tá bem, é torneio de tiro curto. Muda. Você não tem que segurar o jogador até o final. Não é Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Você tem que salvar o jogador. Então, troca. O Gabriel tá jogando mais, o Everton tá jogando mais. E entra com os dois contra o adversário que vai jogar mais fechado também, que é o caso do Peru. Beleza. As trocas, eu acho que assim, se não acontecerem, eu não vou conseguir entender porque é rendimento, tô falando de rendimento dos atletas. Daí eu pensaria em mais duas trocas que são profundas, mexe um pouco com a ideia de jogo e vai ao encontro do que o Tite tem falado, jogar. Primeira, no meio campo, depende, claro, da situação do Arthur, mas eu começaria o jogo com Arthur, Alan e Felipe. A comissão técnica vê o Alan como o primeiro homem. Ele pode fazer a função de primeiro homem para essa comissão técnica. E diante desse adversário fechado, como vai ser o Peru, marcando, saindo no contra-ataque, jogando na bola parada, o Brasil tendo 65%, 70% de posse de bola, tendo as linhas, o Peru com as linhas bem recuadas, o Brasil tendo campo para sair, mas pouco campo para trabalhar. Arthur e Alan sempre se revezando nas junto com os dois zagueiros, Coutinho com liberdade de movimentação, Alan ou Arthur tendo essa liberdade para